Então, boa tarde, deputado Eduardo. Bem-vindo ao Bem Bolado. Satisfação, Isaac, seria o nome da minha Geórgia se tivesse nascido homem, né? Graças a Deus a gente segue a ciência genética, botei nome de menina nela, veste rosa. E isso daí causa uma raiva na esquerda e a gente adora, né, Lulu? Quando é para defender a família tradicional, os valores judaicos cristãos, né? A nossa sociedade milenar, que ela é milenar, pautada, sim, nos 10 mandamentos, né? Por isso aqui que a gente não rouba, por isso que a gente respeita as mulheres, ao contrário de outras partes do mundo que não tem esses fundamentos tão firmes, né? Onde as mulheres por vezes são até mutiladas em nome de uma religião. Mas muito feliz de estar aqui e ser bem recebido aqui em Vitória da Conquista. Eu não imaginava que fosse ter tanta gente aqui que gostasse de mim, né? Lá em Brasília o pessoal fala que Bahia é PT, ainda mais se sair de Luiz Eduardo Magalhães e Teixeira de Freitas, aí é PT mesmo. Não é isso que eu tô vendo aqui não, Isaac. Mas deixa eu te falar aqui, o Eduardo, você falou sobre a gente não rouba 2 anos e meio sem um rastro de corrupção, mas com oposição que tenta se articular, que tenta se agigantar, com todo um esquema das big techs que derrubam o tempo todo os perfis dos grandes formadores de opinião e de quem tem acesso, quem constrói a opinião com base na realidade do país. Daquilo que as grandes emissoras de televisão, muitas delas já controladas, inclusive pela mídia internacional e asiática, e a gente já vai falar sobre isso, não pauta. Como é que é isso, cara? Tratar sobre isso e fazer um enfrentamento, já que os caras te peitam, tentam constranger o tempo todo e tentam te acuar. É que a estratégia... Isaac, a gente não precisa de muito para vencer essa guerra. Basta a gente ser persistente e permitir que a gente fale. A esquerda ela não tem como debater. Como é que você vai debater, como é que você vai defender que uma criança pode, por exemplo, trocar de sexo, sendo que é uma criança ainda, com 6, 7 anos? Não tem como você defender isso. Agora, como é que eles vão ganhar o debate sem ter razão? Acusando você. É por isso que falam que é homofóbico, racista, xenofóbico, misógino, não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de estrangeiro. Enfim, esse atochado de um monte de coisa... Porque é a única maneira que eles têm de ganhar o debate. Infelizmente, algumas pessoas ainda bombardeadas, principalmente pela imprensa ou por um professor doutrinador, acabam acreditando nesse tipo de coisa. E aí é que eu falo, se deixarem nós falarmos, como a verdade está do nosso lado, a gente tira essas pessoas da ignorância, né? Aplicando ali o versículo bíblico do presidente Jair Bolsonaro tanto fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é uma guerra diária. Eu já tenho na minha cabeça aqui que eu nem me permito me estressar, né? Deixar o estresse tomar conta devido a todo dia ter que acordar e desfazer uma fake news, porque eu gosto muito de uma frase que é atribuída a um dos Founding Fathers, né? O Thomas Jefferson, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. A eterna vigilância. Então, se não tiver aqui um Eduardo, aleluia, um Walter, um Isaac, para ficar levando essa palavra às pessoas, essa esquerdalha vai dominar a gente, como dominou durante os últimos 30 anos. É por isso que o Brasil é um país tão rico e tão miserável ao mesmo tempo, né? Você pode ver, a gente está completando aí quase 3 anos de governo sem nenhum escândalo de corrupção. O máximo que eles tentaram construir de narrativa foi a tal da Covaxin, a vacina que tinha o preço tabelado no site do laboratório e que não foi comprada sequer uma dose dela aqui para o Brasil, quanto mais uma dose superfaturada. Mas enfim, 3 anos é muito tempo de abstinência para esse pessoal, Isaac. Eu termino aqui citando um dado. Em 2015, que foi o último ano do governo Dilma, né, todas as empresas estatais, as companhias públicas, todas elas somadas, tiveram prejuízo de 34 bilhões de reais. Sabe quanto é que foi o lucro dessas mesmas empresas em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro? Foi um lucro recorde de 109 bilhões de reais. Então tem um hiato aí de 143 bilhões todos os anos que a gente ferra com a vida dos corruptos. Os corruptos com o governo Bolsonaro tomam um cano anual de 143 bilhões de reais. Vocês têm noção do que é isso? Ô Eduardo, você me provocou. Você falou sobre fake news e falou também sobre a Covaxin. Como é que está sendo fazer o enfrentamento da CPI agora, não é isso? Da Covid, já que nós vemos ali, primeiro parece uma piada a presidência e a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito.
não tem mérito, não tem É um acusado de habilidade, pedofilia, não tem moral é um... para que possam estar lá. Isso é voz geral, eu diria. E o senhor é um grande combatente e um dos principais soldados na argumentação. Se a gente abandona o discurso político na prática, por que é que o presidente Bolsonaro não é um genocida? Olha, é bem simples, né? Porque ele é uma pessoa que durante a pandemia reduziu o imposto de 600 itens, dentre eles equipamentos médicos, seringas e etc., enquanto outros, né, estavam aumentando os tributos desses mesmos produtos. Além disso, foi ele, toda a vacina, Isaac, que é aplicada no Brasil, foi comprada com dinheiro do governo federal. Por que os governadores ficam fazendo esse zoom? Tá lá o Dória fazendo essa palhaçada. É guerra de narrativa, agora, cara. É guerra de narrativa pura. O cara quer... Quando o filho é bonito, todo político quer ser pai, né? Todo político quer ser o pai. Impressionante. Mas, enfim, o Brasil, em números proporcionais, está à frente até dos Estados Unidos. Não há o que reclamar. Se você for pisar aqui em qualquer país da América Latina e às vezes até da Europa, esses países vão, entre aspas, ter inveja do ritmo de vacinação do Brasil. Justamente porque existe um plano nacional de vacinação. Porque as forças aéreas brasileiras ajudaram na distribuição e continuam ajudando. Enfim, o governo ele gira para atender ao interesse da população e não mais para atender a grupos de interesse. Essa é que é a grande diferença, né? Todo mundo teve a oportunidade de ver aquele vídeo lá da reunião sigilosa do presidente com os ministros. Exatamente. O presidente ali foi comprovado que ele é a mesma coisa na frente e atrás das câmeras. Ele não é uma pessoa nas frentes das câmeras e quando acha que está desligado, fala um discurso completamente diferente. Olha só, Alexandre Aleluia e Eduardo Bolsonaro. Você é deputado federal. Sim. O Congresso não pode legislar em torno dessa política prática da censura pelas grandes big techs? Pode. Insta, Face, Google, virou uma putaria esse negócio agora. Eles derrubam os perfis de que eles querem. De repente eles se incomodam com a nossa entrevista e derruba. Sim. No YouTube. Não, Gente, se falar pandemia aqui, de repente, algum assunto que ele não gosta, o cara corta mesmo. Ou seja, quais são os critérios? O que o Congresso pode fazer? Como é que você se posiciona como deputado, como legislador nesse momento, cara, em relação a isso? Eu tenho 2 projetos na Câmara que eu apoio, né? O Daniel Silveira, uma cópia da lei polonesa, e o outro é da Carolina Detoni, que ela copia uma lei americana, né? Mas, resumidamente, é o seguinte, são projetos de lei que visam botar limites nessas redes sociais, com o seguinte raciocínio. Tanto o direito de ir e vir quanto o direito à liberdade de expressão estão consagrados na nossa Constituição. Para você perder o seu direito de ir e vir e acabar na cadeia, você tem que passar por um devido processo legal com ampla defesa e contraditório. A liberdade de expressão também segue o mesmo rito. Que me permita o transitado, a sentença em transitado e julgado. Sim, também. Agora, por que cargas d'água o Facebook se veste com as roupagens de um juiz e vem para você e diz até onde a sua liberdade de expressão pode ir ou não? Eu sou responsável por aquilo que eu escrevo. Se alguém se sentir ofendido, essa pessoa já pode me processar. Ela entra na justiça, criminal ou civil, e me acusa de calúnia, difamação e injúria. Falar na internet não tem diferença nenhuma de você falar numa praça pública. É a mesma coisa. Agora, sabendo que nós ganharemos o debate, a única maneira deles nos vencer é através dessa censura. Ninguém pode fazer zorra nenhuma em relação a isso, deputado? Então, o presidente fez a medida provisória, agora ele está falando que vai fazer uma outra medida provisória para mandar para lá, basicamente copiando o Marco Civil da internet, né? Aí eu quero ver se vai ter realmente condição do Rodrigo Pacheco dizer que não aceita. Mas, enfim, o ideal é entrar na justiça. Eu falei com o pessoal da Brado Rádio, eles estão acionando a justiça, né? Infelizmente, nem todo brasileiro tem condição de fazer isso. Então é por isso que a gente pretende colocar adiante essa medida provisória da liberdade de expressão. Como membro dessa Comissão de Relações Exteriores, o que é que a política nacional e o governo brasileiro não encontra no Biden e que tinha acesso com o governo Trump em relação ao Brasil? É que era uma comunicação mais simples, né? Por exemplo, quando você lembra das queimadas na Amazônia em 2019? Que a girafa pegou fogo.
Mas o que aí? Buenos Aires pegou fogo, na Amazônia. Transformaram aqui a floresta num safari, né? Mas o Macron, A ele fuligem chegou em São Paulo. a fuligem fechou o tempo em São Paulo, lembra? A nuvem de gafanhoto. Não, até hoje tem enchente na Alemanha que é fruto da queimada da Amazônia, né? O Freixo falou isso, tô brincando não. Parece que é muita maconha na cabeça do pessoal do PSOL. Mas nesse tempo daí, o Macron, ele chamou uma reunião de emergência do G7. G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Para falar de Amazônia, sem o Brasil. Se não fosse o Trump a ir lá e botar um freio naquele pessoal ali, certamente iriam fazer no final uma declaração conjunta e talvez vir dali começar a vir boicotes a produtos brasileiros. Porque o Jair Bolsonaro e o Macron tinham uma boa relação até ser assinado o acordo Mercosul-União Europeia. E o nosso agro, mesmo aqui utilizando somente 9% do território para fazer agricultura, enquanto que lá na Europa, né, eles utilizam todos eles praticamente mais de 50% do território para fazer agricultura, com medo da invasão de um produto nosso competitivo lá, eles tiveram que fazer esse, entre aspas, novo tipo de protecionismo. Então tem que acusar o Brasil de alguma coisa para não deixar o acordo comercial ir adiante, né? E foi basicamente isso que ele fez. O Trump nos defendeu. 1 ou 2 semanas depois, né, eu fui junto com o Felipe Martins e Ernesto Araújo, nós fomos à Casa Branca, tratamos de outros assuntos, agradecemos a ele a intervenção dele. Então ele é um parceiro do Brasil. Ele consegue enxergar a nossa sensibilidade, a nossa visão de mundo, né? E era muito simples. Eu tenho certeza até hoje, se o presidente Bolsonaro pegar a mão no telefone e ligar para o Trump vai atender. Era uma relação... desgastou bastante, não é, Eduardo? Depois do Afeganistão, né? Rápido. O Afeganistão ali foi... Até hoje ele tá com essa ferida aberta lá. Porque se a gente parar para ver, depois dos anos 90, né, da Guerra do Golfo, tudo começou a ser televisionado. E os Estados Unidos nunca tinham perdido uma guerra. Ainda mais dessa maneira vexatória que foi a saída do Afeganistão. E ainda mais na sequência, vindo mais um aniversário dos atentados das Torres Gêmeas, né, de 11 de setembro. Era impossível não repercutir a imagem dele ficou muito ruim, muito com relação a militares e... Parece meio simplista e frívolo a gente perguntar isso. Política não se resolve assim. Política eleitoral demanda de estratégias, demanda exatamente da campanha, do discurso político, da militância. Mas e aí o Trump? O Trump volta? Como é que você vê, cara? É muito cedo. É cedo. Mas e aí? Ele tem chances, o pessoal lá fala nisso, né? Tem 2 nomes que eu mais escuto lá nos Estados Unidos, que é o do Trump e o governador da Flórida, né, o DeSantis, para vir ali pelo lado dos republicanos, né? Que os democratas estão com a presidência garantida com Biden, então esse tema está mais caliente ali com o pessoal dos republicanos. Mas tem uma chance sim. Até porque na próxima eleição ele seria mais jovem do que o Biden atualmente, né? Então já não seria o mais idoso presidente dos Estados Unidos. E certamente daqui a 2, 3 anos ele ainda vai conseguir manter a sua saúde mental, né? Ele é muito bem fisicamente. Ele não demonstra nenhum tipo de fraqueza por conta da idade já. E aqui na Bahia, ali próximo à ilha de Itaparica, o governador atual já cedeu uma área enorme do tamanho de uma cidade, né? E os chineses estão construindo uma cidade no estado da Bahia. Velho, pode isso, velho? O Eduardo, pode? Isso foi, inclusive, a gente denunciou isso na Brado Rádio até. Existe realmente esse projeto, criar uma cidade chinesa próxima à ilha de Itaparica. Está certo. O negócio é que é o seguinte, a China, né, não teria problema eles fazerem isso, se não fosse pela estratégia deles, né? Eles fazem isso daí já com a África, né? Colocam grandes estruturas, bons portos, aeroportos, sistemas de tecnologia, e depois esse país acaba virando refém deles. Se for ver a história do embaixador chinês, o Yang Lin, ele antes estava na embaixada da China na Argentina. E tem uma história curiosa lá, né, que durante o período da Cristina Kirchner, ela assinou alguns acordos com a China, um deles ali sobre salvo engano, até o território, um território para estudos satelitários, né? E que a qualquer momento o governo da Argentina poderia adentrar para fiscalizar se naquela propriedade não estava sendo feito nenhum uso de tecnologia para fins militares. Pois bem, o Macri foi eleito. Quando o Macri falou, olha, eu quero dar uma olhada ali e fiscalizar esse local para ver se não está tendo uso ali dessa tecnologia para
para fins indevidos. O embaixador chinês, né, que hoje está no Brasil, mas naquele tempo estava na Argentina, falou, tudo bem, você pode ir lá. Mas esse porto chinês, esse investimento chinês aqui, isso daqui, aquilo lá, a gente vai cortar, tudo bem? E o Macri falou, olha, não é que eu mudei de ideia? Então esse é que é o perigo da China. A gente sabe que entre países existem interesses, mas eles jogam um jogo que foge muitas das vezes da ética. Né? É reclamação às vezes de gente falando que manda navio com produtos para lá e no meio do trajeto do navio eles querem renegociar o preço. Então é uma questão complicada. Para você, extensivo, Eduardo, é um risco a China para o Brasil, para a Bahia? Eu posso falar mais que Eduardo, né? Para mim, sim. Sim. Não é que a China ela tem Sempre muitas oportunidades, mas também tem algumas questões que são estratégicas para qualquer país, né? Comunicação, 5G, etc. Não tem problema nenhum a gente vender produtos agrícolas, eu adoro que a China compre, tá? A gente só tem que ter em mente que tão necessário quanto o dinheiro chinês entrando aqui, é a nossa soja entrando lá. Então, um jogo de ganha-ganha, não tem problema. E isso o presidente tem sido Com austero certeza. E tem sido catedrático. A China ela é um grande player. A gente quer manter relações comerciais com eles. A gente não quer uma invasão de produtos chineses. A gente não quer invasão de produtos piratas. A gente não quer uma pesca predatória no nosso litoral, no nosso mar territorial, como tem denúncias que eles desligam o transponder e centenas de navios adentram aqui no nosso mar e fazem uma pesca predatória. Agora, talvez, utilizando-se de bases do Uruguai para mandar esses produtos para a China. É só isso. Então é ir com calma, tá? Vamos conversar, mas é por isso que eu digo, é muito mais confortável você fazer negócios com países que têm uma cultura semelhante à nossa, como é os Estados Unidos, que não vivem uma ditadura, que tem muito mais liberdade, que tem instituições muito mais fortes, né? Tem um Congresso Nacional, tem um sistema de freios e contrapesos parecidos com o do Brasil, que tem Ministério Público, que tem fiscalização, enfim. Isso deixa, né, o trato muito mais confortável. Eduardo, você vacinou? Eu tomei uma dose da Pfizer já. Da Pfizer. Mas eu sou contra passaporte de vacina. Esse negócio de querer obrigar as pessoas a injetarem nos seus corpos, né, uma vacina que é experimental, eu sou totalmente contrário. Eu assumo o risco porque eu acho que é benéfico. Não achei que me faria mal. Tomei uma dose, inclusive não tive reação nenhuma, tá? E problema meu corpo, minhas regras, não é isso que a esquerda fala? Engraçado é que a esquerda agora muda de discurso e quer obrigar todo mundo a tomar vacina. Não é assim. Não é igual a vacina da febre amarela, da poliomielite, que está há décadas aí no mercado. Então vamos com calma. Deixa o melhor para a sua vida, quem vai decidir é você, não é o Estado.